Aleluia. Boa noite a todos, a paz de Cristo. Amém. E um feliz ano novo. Está em tempo, né? Glória a Deus. Só para deixar essa pessoa ao seu lado feliz, fala para ele, a impressão minha ou você emagreceu nesses primeiros 3 dias? Isso aí, mesmo que não for verdade, já dá um ânimo. Lá em casa a gente brinca que às vezes nós jejuamos para buscar o Senhor, às vezes é o jejum da penitência. Bom, eu sei que na lista de resoluções de ano novo, de muita gente no mundo inteiro, continua encabeçando os itens da lista, emagrecer e sair do vermelho. Mas nós estamos aqui essa semana porque temos outros objetivos além desses, não jogamos eles fora. E um deles é viver mais profundamente aquilo que Deus tem para nós. Tanto na comunhão e no relacionamento com Ele, mas também no que diz respeito à forma como o reino de Deus toca cada área da nossa vida e como lidamos também com as circunstâncias. E é a respeito disso que eu quero falar com vocês hoje. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, por favor, no livro de Números, 4º livro de Moisés, 4º livro da Bíblia, livro de Números, capítulo 13. E nós vamos começar a leitura no versículo 25 e vamos juntos até o verso 33, que é o final do capítulo. Números 13, de 25 a 33. Quando você localiza o texto, queria dizer que uma alegria estar aqui, poder servi-los da mesa do Senhor, do pão sagrado da palavra. Sou pastor na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. Sou casado com Kelly há 26 anos. Deus nos deu 2 filhos preciosos, o Israel e a Alissa. O Israel, é a metade dos meus filhos, já está casada e já nos abençoou com a neta. Pensa numa coisa boa. Minha esposa diz que é quando nós entramos na adolescência. E até mandei fazer uma camiseta. Você não manda em mim, minha neta. E só os avós sabem que de fato isso é o que a gente chama da sobremesa da vida, é uma coisa boa. E como Josué, eu posso dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor, amamos ao Senhor, temos procurado todos, cada um dentro da área e da esfera do seu chamado, de ação que Deus tem dado, poder servir ao Senhor. E eu fico muito feliz pelo ministério da palavra, e hoje eu quero compartilhar o que Deus colocou no meu coração, e nós vamos começar então em Números 13, a partir do verso 25. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, que diz assim: depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel, e estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas, os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Eu vou pedir que você siga comigo os versículos seguintes, 14, 1. Então toda a congregação se levantou, gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Porque o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa. Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito.
Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que emana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi, o Senhor está conosco, não tenham medo deles. Apesar disso, e a gente encerra aqui no verso 10, toda a congregação diz que Josué e Calebe deviam ser apedrejados. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. Deixa esse texto da Bíblia aberto, por gentileza. Meu Deus, nós suplicamos graça e favor nessa noite. Oramos que o teu Espírito, o Espírito da verdade, ilumine os olhos do nosso entendimento. Permita-nos ter, ó Deus, mais do que uma palestra, um discurso. Que a tua palavra seja vivificada no íntimo de cada um de nós. Que haja entendimento espiritual. Que haja aquela aplicação personalizada que só o Senhor pode produzir dentro de cada um de nós. E como o Senhor falou por boca do profeta Isaías, que a tua palavra cumpra o propósito para o qual tem sido liberada. Nós oramos em nome de Jesus. E desde já te damos glória, honra e louvor. Pela certeza não só de que o Senhor falará, mas também daquilo que o Senhor fará nas nossas vidas nessa noite. Nós oramos no teu nome, agradecidos. Amém. Amém. Querido, eu quero tomar esse texto como um ponto de partida, e antes de avaliá-lo, eu gostaria que a gente pudesse olhar para isso com a ótica correta. Em 1 Coríntios, no capítulo 10 e no versículo 11, o apóstolo Paulo, se referindo à nação de Israel, em especial essa geração que saiu do Egito, rumo à terra prometida, a terra que Deus havia já por muitos séculos de gerações antes dado em herança à descendência de Abraão prometido. O apóstolo Paulo diz que essas coisas que lhes aconteciam foram escritas para nossa advertência, para nosso exemplo, de quem tem chegado os fins dos tempos. Ou seja, o que nós temos aqui não é só um relato histórico, um momento da cronologia de um povo, é uma lição prática. É algo que transcende o tempo que eles viveram, o espaço, a localidade onde eles se encontravam, e alcança a mim e a você hoje na forma tanto de advertência como de exemplo. E quando falamos de exemplo, você pode olhar para o aspecto de um exemplo positivo a ser seguido, como também de exemplos negativos a não serem seguidos. E ao olhar para essa história, nós temos isso tudo. Em Romanos 15:4, Paulo diz: tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito, inclusive essa porção de Números 13. Então, eu gostaria que nós pudéssemos olhar para esse texto, entendendo não só algo que aconteceu há muito tempo atrás, mas como isso pode se transformar em orientação prática para mim e para você, que servimos a Deus hoje, no tempo da nova aliança em Cristo Jesus. E algo que nós precisamos ter em mente é que essa geração estava debaixo de uma promessa que antecedia a existência deles. Uma promessa de que um dia a terra de Canaã seria da descendência e da linhagem de Abraão. Deus estava dizendo: eu darei essa terra a vocês. Agora, depois de muitos séculos, só no Egito, esses descendentes de Israel, e a razão pela qual eles são chamados o povo de Israel é porque Jacó, um dos patriarcas, teve o seu nome mudado para Israel. Eles permaneceram no Egito por 430 anos. No entanto, a promessa antecedia a vida de Jacó. Ela vem de seu pai Isaac, ela vem de seu avô Abraão. Então, nós estamos falando de uma promessa de muitos séculos. E ela foi recebida, acalentada no coração do povo, foi transmitida de geração em geração. E agora, depois de muitos séculos, finalmente, chega o momento de viver a promessa. Eu fico tentando imaginar o nível de expectativa que tocou aquela geração que saiu do Egito. Que podia dizer, depois de muitos séculos, nós somos parte de um grupo privilegiado que pode viver o cumprimento da promessa que Deus tem feito aos nossos pais. E o tempo todo, quando Deus se referia à terra, ele se referia como a terra que emana leite e mel. Era um lugar de abundância. Era um lugar onde, na perspectiva material, eles teriam uma boa vida. Havia muita expectativa em relação a isso.
Mas o capítulo 13 inicia com Moisés enviando 12 espias. Não eram espias quaisquer. A Bíblia diz que cada tribo teve um representante. E cada representante de tribo era nada mais, nada menos do que um príncipe, alguém de destaque no meio daquela tribo. E quando os 12 espias voltam, apenas 2, como vimos, Josué e Caleb, têm um relatório positivo. Os outros 10, apesar de reconhecerem que a terra é boa, eles voltam dizendo, de fato, a terra mana leite e mel. Tipo, tudo que falaram dela era verdade. Aqui está o seu fruto. Os versículos anteriores nos mostram que eles colheram um cacho de uva. E quando você olha, se não me engano, isso está no verso 23. A Bíblia diz, ali cortaram um ramo de videira com cacho de uva, o qual foi trazido por 2 homens numa vara. Até hoje o logotipo do Ministério de Turismo lá de Israel são 2 homens carregando uma verga, num pedaço de pau, um cacho de uva. Alguns questionam se a uva era muito maior do que o comum, ou se apenas o cacho era tão gigantesco, mas um homem sozinho não podia carregá-lo. Então eles não apenas voltam dizendo, olha, a terra é boa, como foi falado, mas está aqui a prova que é boa. Mas eles conseguiram desanimar uma geração inteira com outro relatório. Porque depois de reconhecer que a terra é boa, falando uma linguagem mais nossa, atual, contemporânea, eles basicamente dizem, mas não é para o nosso bico. Era bom demais para ser verdade, que uma terra como essa estivesse lá dando sopa, fácil de ser alcançada. E agora eles começam a apresentar um aspecto que ninguém parecia tratar daquilo como se tivesse alguma consciência. Ele diz, a terra é boa, mas tem gigantes. Os gigantes habitam em cidades fortificadas, e as cidades fortificadas estão no alto dos montes. Agora, a notícia de que haviam ali os anaquins, né, que eram gigantes, os filhos de Anak, ela simplesmente traz um desânimo generalizado. O versículo 1 do capítulo 14, como lemos, diz que toda a congregação se levantou, gritou em voz alta, e que o povo chorou a noite toda. Talvez esse seja um dos momentos mais dramáticos da nação de Israel desde a saída do Egito. Eles simplesmente estão no limiar da terra, na cara do gol, como nós diríamos. É hora de viver o sonho, mas de repente aquela notícia dos gigantes traz um balde de água fria em todo mundo. E sabe o que é o curioso? O curioso é pensar que o tempo todo Deus falava de uma terra que mana leite e mel, mas ele não mencionou os gigantes. Eu não sei por que as pessoas não falavam mais dos gigantes. Abraão, Isaac e Jacó todos moraram em Canaã e tiveram que lidar com a realidade dos gigantes. Mas é possível que à medida que o tempo passa, simplesmente aquilo que se presumia ser comum e do conhecimento de todos deixa de ser. A gente já tem dificuldade de uma geração para outra, o que dizer com muitas. Eu me lembro de muitos anos atrás, quando meus filhos, ainda pequenos, um dia olharam para a gente e disseram, por que vocês falam caiu a ficha? A gente diz, olha, nós queremos explicar que a gente finalmente entendeu. Falou, não, o sentido nós sabemos. Mas por que é que usa a expressão cair a ficha? E eu parei e falei, olha, acredite ou não, teve uma época que não existia telefone celular. E eles, eu falei, teve uma época que o finado telefone fixo, que vocês nem convivem mais, era tão caro que era o preço mais ou menos de um automóvel. E a maioria de nós não podia ter um telefone em casa. E eles faziam drama. Eu dizia, a gente tinha que usar um telefone público, que era o orelhão. E o orelhão, você precisava de crédito para fazer a ligação. E o crédito naquela era absurdamente analógica, não era digital. Ele vinha na forma de fichas. Você comprava as fichas telefônicas e cada ficha garantia um tempo de conversa. Então, quando você fazia a ligação, se alguém atendesse do outro lado, caía a ficha. Isso significava que completava a ligação. E eles ficaram olhando para a gente como se a gente fosse de um outro mundo. E eu falei, se de uma geração para outra você já tem esse abismo de comunicação, o que são muitas gerações? A verdade é que eu não sei por que os homens deixaram de falar entre eles da realidade dos gigantes da terra. Mas a pergunta a ser feita é, por que Deus não falou nada dos gigantes? Porque Deus deixou que isso se tornasse essa surpresa de última hora. E essa pergunta ou esse questionamento que dá o tema da minha mensagem hoje. Gigantes dos quais não me falaram. Esse
é o ponto central da nossa conversa e da nossa reflexão. Bom, porque as pessoas já não falavam, nós não podemos deduzir, presumir, muito menos tentar inventar uma explicação. Mas nós podemos começar abordando o que a Bíblia fala, que é a razão pela qual Deus não falou do assunto. E vamos começar por eliminatória. Em primeiro lugar, nós não podemos em absoluto acusar Deus de desonestidade. Ele é o Deus da verdade, não existe absolutamente nada nele que compactue com a mentira, com a falsidade ou com a desonestidade. Pelo contrário, se você ler Gênesis capítulo 15, quando Deus faz uma aliança com Abraão, o primeiro de todos os patriarcas, já lá atrás no início, Deus diz para Abraão, tua descendência será peregrina em terra alheia. Eles serão reduzidos à escravidão por 400 anos. Mas eu julgarei o povo que há de escravizá-los. Eles vão sair de lá com grandes riquezas. Tudo o que Deus falou de antemão se cumpriu. Deus nunca escondeu as dificuldades que eles iriam, como povo, passar, inclusive a escravidão e o tempo que ela duraria. Quando você olha para o Novo Testamento, você vai encontrar em Jesus exatamente o mesmo perfil. Jesus se dirige aos discípulos e diz em João 16:33, no mundo tereis aflições. Não existe uma promessa na Bíblia que sugira para mim e para você uma vida cristã, uma vida de relacionamento com Deus baseado na calmaria. Pelo contrário, o que nós temos é uma promessa de que nós teríamos problemas. Pastor, vira essa boca para lá, eu viro. Mas não importa o lado que eu virar, vai ser a mesma coisa. Jesus prometeu que eu e você teríamos aflições. Eu nunca vi um crente acordar pela manhã dizendo, a tua palavra é a verdade, o Senhor tem um compromisso com ela, o Senhor prometeu aflições, eu estou aqui reivindicando minha cota de aflição hoje. Aí teve um crente que me falou outro dia, não pastor, isso aí o senhor não precisa nem crer, cumpre sozinho. Em Mateus, no capítulo 13, na parábola do semeador, Jesus fala de uma semente que caiu em solo pedregoso. E diz que quando saiu o sol, ela não suportou. E ele fala que o sol são tanto as provações como as perseguições por causa da palavra. Nunca houve nenhuma sinalização de que não haveria dificuldade. Ou seja, quando eu e você olhamos para a forma como Deus trata o assunto, Deus não mente, não age de má fé. Mas há que se considerar que nem sempre Ele dá tantos detalhes de como seriam as aflições. Então, embora Ele não omita, muitas vezes nos parece que não nos explica demais. Ou que às vezes Ele vai entregando o ouro aos poucos. A ponto de eu e você nos questionarmos por que é que não me falaram disso antes. Ele que estava me dizendo hoje, tinha acabado de chegar em Alphaville, né, para plantar e estabelecer uma nova igreja. E de repente, ele me disse que eu fui um dos que notifiquei ele. Eu nem lembrava desse detalhe. E disse, olha, você vai enfrentar guerra e problema com esse seu filho. Mas mesmo quando Deus fala, nem sempre Ele faz questão de dar muitos detalhes. Agora, depois de tratar o assunto de forma genérica, eu queria chamar a sua atenção para um texto que é mais específico. Abre comigo a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 13. Você lembra que no capítulo 12 nós temos a celebração da Páscoa e o início do êxodo, da jornada de saída da nação de Israel, do Egito rumo a Canaã. E aí já no capítulo 13, ou seja, eles começaram a se movimentar. Eles começaram a rota de saída. E Deus diz para Moisés assim, versos 17 e 18. Quando o faraó deixou o povo ir, ou seja, tinham acabado de sair, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto. Guarde essa frase, embora fosse mais perto. Pois disse, para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Olhe para cá um pouco. Tente imaginar um mapa aqui, mais ou menos assim como um retângulo de pé. Nesse retângulo, vamos imaginar mais ou menos aqui esse telão. Nesse retângulo, você imagina que nessa parte de baixo aqui, nós temos o extremo norte do Egito, onde estava a terra de Gósen, onde os israelitas estavam. Eles tinham que sair numa diagonal em direção à direita. Mais ou menos aqui, pela metade desse telão, você imagina que está a faixa de Gaza, bem conhecida hoje, diante do mar Mediterrâneo. Dali para cima, tudo subindo, é a terra prometida. Ou seja, a lógica diz que
que o melhor caminho era você simplesmente sair numa linha reta. Mas a Bíblia diz que Deus não deixou que eles fizessem isso. Deus quis que eles evitassem a terra dos filisteus. E aí, para evitar esse caminho, eles simplesmente saem daqui, eles descem, eles vão atravessar o Mar Vermelho lá embaixo, eles entram pelo lado de cá, passam para a Jordânia, que é do outro lado do Rio Jordão, sobe pela extrema direita, para entrar em Jericó lá em cima. Agora, tenta imaginar, a Bíblia diz só dos homens de guerra que puxavam da espada, de 20 anos de idade para cima, listado do exército, eram 600 mil homens de guerra. Se você der para cada um deles uma mulher só, que para aquela época era uma média generosa, só 3 filhos, que é média de hoje, só Jacó teve 13, os 12 das tribos, mais Diná, a sua filha. Então, se você der uma mulher e 3 filhos, multiplicando esses 600 mil por famílias de 5, você tem 3 milhões de pessoas, que é uma média para lá de generosa. Agora, esse povo todo, gente, andando e viajando a pé. Faz sentido uma volta gigantesca como essa? Mas o texto dá uma razão. O verso 18 diz assim: porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. O verso 18 explica essa volta que eles dão por baixo. Quando eu e você olhamos o final do verso 17, Deus diz para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Deus diz, se ele sai pelo caminho mais curto e descobre de cara que na terra prometida vai ter guerra, eles vão desanimar. Então Deus diz para Moisés, nós vamos dar uma volta, para que eles não descubram tão cedo o tamanho do problema que os aguarda. Agora, pergunta a ser feita. Depois de ter dado toda a volta, quando chegam lá em cima e vão espiar a terra, eles não descobriram que ia ter guerra? E que além de ter guerra, agora eles descobrem que iam ter que guerrear, inclusive, com gigantes. Então a pergunta é, a descoberta não gerou desânimo? Sim ou não? Então qual a diferença entre desanimar antes e desanimar depois? Alguém diz, pastor, depois de toda essa volta, e o desânimo também de voltar. Eu falei, ok, mas não acredito. Eu, a primeira vez, subi o Sinai, meu amigo. Eu descobri por que Moisés ficou 40 dias lá em cima. Dá um desânimo de descer. Imagina essa volta. Quando eu olho para as Escrituras, eu percebo um desenho que a gente pode chamar de padrão, de recorrente. É lógico que eles tiveram que lidar com o desânimo depois. Mas a diferença entre antes e depois é que agora eles tinham uma constatação de quão boa a terra era, exatamente de acordo com aquilo que Deus havia falado. Então, o que me leva a entender o porquê Deus não falou nada antes, já sustentamos o fato de que no seu caráter não há desonestidade nem mentira, embora reconhecemos que nem sempre, eu vou abordar isso de novo, ele dá detalhes demais. É porque existe uma estratégia na mente de Deus e na forma de Deus lidar conosco. Qual é essa estratégia? Não é que eu e você não seremos em algum momento expostos ao desânimo. Quando Jesus diz, no mundo tereis aflições, ele não parou aí. Ele diz, mas tende bom ânimo. O tempo todo ele está tentando criar em nós a resposta correta a despeito dos problemas. Mas o princípio que eu vejo é que a grande diferença entre descobrir a guerra antes e depois de ver quão boa a terra é que o desânimo, e se você puder, anote isso, não deveria entrar antes da inspiração. Depois de verem a terra e terem uma inspiração, haveria condições de poderem vencer o desânimo. E se apenas eles são expostos à realidade antes de qualquer inspiração, não haveria qualquer possibilidade de que eles vencessem o desânimo. Em outras palavras, eu e você podemos dizer que Deus estrategicamente foca primeiro na inspiração, para depois usá-la como uma forma, uma ferramenta, uma arma, para que eu e você possamos vencer o desânimo. Quem está entendendo, diga amém. Então eu gostaria que a gente considerasse algumas coisas aqui. Muitas vezes nessa honestidade o Senhor fala de certas dificuldades, mas Ele faz questão de dizer
que ele pratica o que eu vou classificar de um gerenciamento de informação. Por exemplo, em João 16, nos versos 12 e 13, Jesus fala com os discípulos e diz: tenho muito que vos dizer, mas vocês não têm estrutura de ouvir. Então Jesus está dizendo, estou dizendo que tem coisa para falar, e estou avisando que elas não estão sendo faladas. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. Jesus está dizendo, quero que vocês saibam que algumas verdades vão ficar meio no limbo, fora da vista, e que na hora certa, quando vocês tiverem estrutura e maturidade, elas serão devidamente comunicadas. Mas agora não. Como eu disse, se você observar nas Escrituras, o que nós vamos encontrar é uma espécie de padrão. Quando Deus enviou Moisés para lidar com o faraó, Deus disse para Moisés que ele teria dificuldades. Por exemplo, no capítulo 3, quando Deus se revela na sarça, eu vou ler dos versos 19 a 22. O Senhor diz assim, eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão, ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois disso, o rei os deixará ir. Eu farei com que esse povo encontre favor diante dos egípcios, e quando vocês saírem, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha, e a mulher que estiver hospedada em sua casa, objetos de prata, objetos de ouro, roupas que vocês porão sobre os seus filhos, sobre as suas filhas, e assim vocês despojarão os egípcios. Deus disse que haveria dificuldade? Disse. Mas Deus focou nos detalhes dela? Não. Ele diz, ele não vai deixar ir a não ser por mão forte, e eu vou estender a mão. Então Deus está falando do resultado final. Mas ele não valorizou o processo. E diz, e no final, vocês ainda vão fazer o rapa nos egípcios. Isso tudo se cumpriu do jeito que Deus falou. No capítulo 4, quando Moisés ainda está discutindo com Deus na sarça, verso 21, a Bíblia diz, o Senhor disse a Moisés, quando você voltar ao Egito, trate de fazer diante de Faraó todos os milagres que pus em sua mão, mas eu vou endurecer o coração de Faraó, para que não deixe o povo ir. Deus pode ser acusado de falta de honestidade? Não. Agora, diante só do volume de advertência que ele deu a Moisés, Moisés conseguia mensurar tudo que estava esperando ele? Também não. Vá comigo para Êxodo, capítulo 5. Vamos para o finalzinho do capítulo. A Bíblia diz que os capatazes que estavam sobre o povo foram chamados para uma reunião com o faraó. E a Bíblia diz, verso 19, eu vou ler. Então os capatazes dos filhos de Israel se viram em aperto, porque diziam a eles, não haverá redução na quantidade de tijolos na tarefa diária de vocês. Quando saíram da presença de Faraó, os capatazes, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. Estava à espera deles por quê? Porque eles não puderam participar da reunião e estavam doidos para saber o que rolou. Verso 21, e lhes disseram, que o Senhor olhe para vocês e o julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Os caras saem, cheios de raiva, contra Moisés e Arão. Ele já tinha operado os sinais diante de Faraó? Tinha. Faraó deixou o povo ir? Não. Agora, gente, eu não sei como você lê a Bíblia, eu gosto de tentar me colocar lá dentro da história. Você imagina o próprio Deus aparecendo a Moisés na sarça, dizendo, sou eu que estou te enviando. O Senhor dizendo para ele, pega essa vara na sua mão, joga. Quando ele joga, aquele objeto inanimado se transforma numa serpente. Você consegue imaginar uma cena dessa acontecendo diante dos seus olhos? Deus diz, pega a serpente pela cauda. Aí requeria um pouco mais de fé. Todo domador de animais, encantador de serpentes, como chama, diz que o lugar de controlá-la é pela cabeça, não pela cauda. Mas quando ele pega pela cauda, volta a virar uma vara, o cajado como antes. Gente, eu fico imaginando, se eu estivesse no lugar de Moisés, como teria sido essa viagem para o Egito. Você acha que eu ia esperar chegar no Egito para testar o negócio da vara a segunda vez? É ruim, eu ia testar o caminho inteiro. Uau! Depois pegar aquele negócio, virou vara. Andava com a vara, pararia mais um pouquinho. Eu ia garantir que o negócio funcionasse antes de chegar lá. Agora, você consegue imaginar o cara que viu o sinal funcionando, a expectativa dele? Esse homem, talvez o homem mais poderoso da terra, porque era a nação mais próspera e forte daquele tempo, vai se curvar diante do poder de Deus. Aí o Moisés chega lá
e dá encarado no faraó, diz, já fui desse lugar, conheço esse bagulho todo aqui. Você não está falando qualquer um, vim enviado pelo Deus Todo-Poderoso, operar alguns sinais. E ele vai lá e transforma a água em sangue. Os magos de faraó fazem a mesma coisa. A mesma coisa. Alguém disse, não, eles praticavam o mais alto nível de magia no Egito, era comum. Se fosse comum, o Moisés que viveu naquela corte não ia saber disso. E quando ele chega achando que é só o Deus dele que vai fazer e vê os caras fazer, você tenta imaginar o nível do choque que deve ter sido. Mas diz, não é só a parada da água não, aqui tem a da vara, pá, ele joga a vara, vira serpente, ele diz, lida com essa. A Bíblia diz que os magos do faraó jogaram as varas dele e viraram serpentes também. Se eu sou Moisés, essa hora que eu acho que eu penso, deu ruim. Não contava com essa. Agora, não importa o quanto o diabo tenta imitar as manifestações de Deus, as de Deus é que prevalece. A Bíblia diz que a vara de Moisés engoliu a vara deles. Ou seja, quando deixou de ser serpente, só Moisés está com vara. Pelo menos essa ele tinha ganho. Mas o faraó olha e diz, vi nada de novo aqui. Ninguém sai. Agora, chama os capatazes, dificultam a vida do povo. E quando os capatazes saem, eles estão agora se queixando com Moisés e com Arão. Verso 22. O que é que Moisés fez? O que eu e você no lugar dele também faríamos. Foi reclamar com Deus. Olha o verso 22, desde o 5. Então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse, ó Senhor, por que afligiste esse povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar em teu nome, eles têm maltratado esse povo, e tu nada fizeste para livrar o teu povo. Não funcionou. Não aconteceu o plano do jeito que o Senhor falou. Você não teria feito a mesma coisa? Eu teria. Capítulo 6, verso 1, que é o versículo seguinte, inicia como? Então o Senhor disse a Moisés, agora você verá o que eu vou fazer a Faraó. Pois por mão poderosa, e Deus já tinha falado isso, os deixará ir, e por mão poderosa os expulsará da sua terra. Gente, Deus não discute problema. Deus só foca na solução final. Deus diz, Moisés, tem nada para discutir com você. Eu falei que o faraó vai deixar. O faraó vai deixar, ponto final. Mas você acha que Deus falou, vai demorar mais 9 tentativas? Aí, depois do lance da água em sangue, vem a segunda praga e ele não deixa. Vem a terceira e não deixa. A quarta ele não deixa. A quinta, a sexta, a sétima, a oitava, a nona. E ele não deixa. Mas Deus não discute problema. Deus só diz, Moisés, eu não falei que ele vai deixar? Eu não falei que vai ser por mão forte? Foca no resultado final. Ao que eu e você precisamos entender é que Deus não valoriza problema. Ele foca na solução final. Ele não discute detalhe do processo. Ele sempre aponta a resolução de tudo no final do processo. E a razão pela qual ele tenta turbinar a gente já antes em relação a onde vai nos levar, é porque ele quer que o meu e o seu foco estejam no mesmo lugar. Quem está entendendo, diga amém. Quando Paulo converteu, está lá 3 dias trancado, orando e jejuando, Ananias chega com uma palavra da parte de Deus. Podemos chamar de uma palavra profética. Recebeu numa visão, não está falando por meio do dom, mas veio com uma mensagem profética. O Senhor diz, olha, você vai ser levado diante de reis, você vai pregar os gentios, ou seja, ministério internacional. Aí você fica pensando, só coisa boa? Nada. O Ananias falou, ó, mas tem o seguinte também, vaso. O Senhor te diz, eu lhe mostrarei o quanto importa padecer pelo meu nome. Dá para explicar já? Não, eu vou te mostrar. Ou seja, ele diz, estou sendo honesto, que o negócio não vai ser suave para o seu lado. Mas também não vou dar detalhe. Não significa que haveria silêncio a respeito do processo o tempo todo. Lá na frente, se não me engano, acho que foi em Atos 20, 23, você vê Paulo dizendo que o Espírito Santo o advertia que de cidade em cidade o que ele esperava eram cadeias e tribulações.
Quanto mais Paulo amadurecia, mais detalhes havia sobre o processo, principalmente quando a pessoa está tomada pela inspiração. Não existe problema algum de discutir o processo. Quando você olha para o Josué e Caleb, eles estavam se lixando para os gigantes, porque eles haviam sido tomados de tal forma pela inspiração da terra, que eles começam a dizer, e daí que a terra tem gigante? Ausentou-se deles a sua segurança, o Senhor está conosco, nós vamos devorá-los como pão. Mas daqui a pouco nós vamos falar disso. Então, depois de te mostrar que há um padrão, que Deus não faz questão de dar moral para problema e nem para detalhes do processo, mas que Ele quer nos fazer olhar o final de todo o processo. Então, eu gostaria de te chamar a atenção para entender a importância de onde eu e você colocamos os nossos olhos. Gente, Josué e Caleb foram os únicos de uma geração inteira. Como eu disse, só dos homens alistados no exército eram 600 mil homens. Fora mulheres e crianças, daquela geração toda, a não ser as crianças. Nenhum daqueles homens, a não ser Josué e Caleb, entrou na terra. Nós paramos no versículo 10 de Números 14. Se você seguir a leitura, você vai descobrir que Deus julgou naquele dia. Aqueles outros 10 espias que desanimaram o povo, foram julgados, morreram na presença de Deus. E é importante você saber de uma coisa, não é só a fé que vem por ouvir, como diz lá Romanos 10, 17. A incredulidade também vem por ouvir. A fé vem por ouvir a palavra de Deus, a incredulidade vem por ouvir outras vozes, que não estão em harmonia com a voz de Deus. Então a pergunta a ser feita, só Josué e Caleb que entraram. Mas vamos comparar eles com o resto daquela geração, não tinha todo mundo o mesmo Deus? Sim? Não tinha todo mundo a mesma promessa? Não tinha todo mundo o mesmo problema? Eram os mesmos gigantes, do mesmo tamanho do outro lado. Então, se todo mundo tinha o mesmo Deus, a mesma promessa e o mesmo problema, qual a diferença entre Josué e Caleb, que entraram para desfrutar o que Deus tinha, e o resto dos que não entraram? É a forma como eles viam. Os 10 espias voltam dizendo, éramos aos nossos olhos, verso 33 de Números 13, como gafanhotos. E assim também éramos aos deles. Eles dizer que se viam como gafanhoto, beleza. Estão sendo honestos, somos nada, somos ninguém, não podemos, não conseguimos. Agora dizer que aos olhos dos outros eles eram como gafanhotos, aí eles foram longe demais. Porque eles estavam na terra como espias, não foram vistos. Se tivessem sido vistos ou descobertos, não voltavam. É o que você vai descobrir logo depois no livro de Josué. Porque Raabe tem que esconder aqueles 2 espias, porque se alguém era descoberto como espia, morria, não voltava. Ou seja, ninguém percebeu que eles foram espiar a terra. Mas porque eles se veem como gafanhotos, eles imaginam que todo mundo os vê como gafanhotos. E porque se viam da forma errada, enxergavam da forma errada, não puderam entrar. Pastor, do que é que nós estamos falando aqui? É uma questão de ótica? Não, é uma questão de fé, ou da falta dela. Hebreus 3,19 fala dessa geração, e vemos que não puderam entrar, está falando da terra prometida, por causa da incredulidade. Ou seja, se o resto não entrou por incredulidade, o que se presume, quando você olha para Josué e Caleb, é que eles entraram por causa da fé. Mas eu e você precisamos entender a dinâmica de operação da fé. Então abre comigo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Paulo começa dizendo, por isso não desanimamos. Alguém tem alguma versão diferente de desanimar? Algumas são diferentes. Alguém tem aí? Não desfalecemos. Alguém tem outra diferente de desanimar ou desfalecer? Não desistimos. Alguém mais? Algum sinônimo? Agora, outro dia um crente falou para mim, peraí, pastor, é isso mesmo que Paulo está dizendo, por isso não desanimamos. Falei, é o que está escrito. Ele falou, é possível o crente chegar a esse ponto de se tornar indesanimável? Eu falei, de acordo com a declaração de Paulo, é. Ele falou, pastor, aí nós estamos falando de um negócio top demais. Eu falei, mas vamos entender como você pode entrar nesse lugar. Quando Jesus diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, Ele está dizendo que é possível ter bom ânimo e não falta de ânimo. Ele diz, eu venci o mundo. Outro dia um crente respondeu em voz alta, falou, claro, ele era Jesus, tipo, para ele dava, para nós não.
Eu lembro que na hora eu respondi, falei, o mesmo João, que escreveu isso no evangelho dele, João 16:33, falando que Jesus venceu o mundo, escreve em 1 de João capítulo 5, falando de nós. E todo aquele que é nascido de Deus, isso diz respeito a mim, a você, a cada um de nós. E todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então eu e você temos fé não apenas para a salvação, mas temos fé que pode nos levar a romper em relação às circunstâncias e podemos nos apropriar daquilo que Deus tem prometido e sinalizado que Ele quer fazer na nossa vida aqui agora, mesmo antes de manifestar a plenitude e salvação depois. Mas para isso eu e você temos que entender fé. Então vamos lá, por isso não desanimamos. Ele diz, pelo contrário. O que é o contrário de desanimar? É ficar animado. Ou como a gente diz lá no sul, com a gíria nova de crente, aleluiado. É você não se abater diante das circunstâncias. Ele diz, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior, as traduções mais antigas, por literalidade, diz, mesmo que o homem exterior se corrompa, se desgaste, o homem interior, contudo, se renova de dia em dia. Ele está dizendo, do lado de fora as coisas podem estar piorando, mas do lado de dentro vai melhorar. Haverá uma atitude interior que supera qualquer problema exterior. Depois de falar isso, ele diz no 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. Gente, eu e você falar leve e momentânea tribulação, dá para levar meio que a sério. Mas Paulo, quando você pega a própria carta de 2 aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, os capítulos 10 e 11, que ele começa a enumerar o que era as coisas que compunham a leve e momentânea tribulação, então desânimo na gente que não passou. Só de ouvir o que ele passou, quantos naufrágios, quantos açoites, quantas prisões, né? Tudo aquilo que ele enfrentava. Agora, Paulo está chamando isso de leve. Sim. Por quê? Porque o que ele tem em mente, a alegoria, é a balança romana, aquela que tinha 2 pratos. Ele diz, isso aqui é leve, porque você tem que levar em consideração, não quanta tribulação tem, mas o que tem no outro prato. Ele diz, no outro prato tem peso de glória. E porque a glória pesa mais, não dá para comparar a tribulação com a glória. Então Paulo não está dizendo, eu vivo animado e não desanimado porque eu não tenho problema. Mas ele está dizendo, eu cheguei nesse lugar porque meu foco não está no prato de cá. O meu foco está no prato de lá e aquele pesa mais, está acima de qualquer comparação. Aí se você entende esse contexto, faz sentido o verso 18, onde ele diz assim, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Particularmente nesse versículo, a tradução que eu mais gosto é a NVI. Ele diz assim, fixamos os olhos. Porque o verbo traduzido aqui, olhar, não é uma olhada qualquer, é foco, é atenção. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. A questão é, aonde está o nosso foco? Fixamos os olhos. Eu aprendi quando criança que fé é dar um passo no escuro. Eu não concordo mais com essa definição. Fé é um passo no escuro para quem te vê dar o passo de fé. Para quem está dando, ele sabe exatamente onde está pisando. Quem te olha dar o passo de fé, talvez tenha essa perspectiva, está pisando no escuro. Quem dá o passo de fé sabe exatamente onde está pisando. Mas pastor, a Bíblia não diz que a fé é a convicção de coisas que não se veem? Sim, que não se veem com os olhos naturais. Por isso que ele diz, nós atentamos naquilo que não se vê e não no que se vê. Em outras palavras, eu e você precisamos decidir onde vamos colocar os olhos. Quando Deus fez promessas, porque elas ainda não se materializaram, elas não são necessariamente visíveis aos olhos naturais. Mas os olhos da fé, eles antecipam a materialização da promessa. Por que é que Josué e Caleb agiram diferente? Eles olham e dizem, e daí que tem gigante? Ausentou-se deles a sua segurança, o Senhor está falando, como é que eles sabiam? Porque eles tinham a palavra, e pela fé eles anteciparam e viram a concretização da promessa. Quando a fé enxerga a realização final de Deus, aquilo se torna tão real, que ela consegue olhar para aquilo que se vê e diz, aquilo que o resto de vocês não vê, é mais real para mim do que o que todo mundo está vendo. É quando eu e você levamos a palavra de Deus a sério até as últimas consequências.
É quando nós sabemos que ela é digna de confiança, que passarão os céus e a terra, mas a palavra dele não há de passar. Sabe, não existe premissa nenhuma de fé, a não ser o fato de que Deus não pode mentir, de que aquilo que Ele prometeu, Ele vai fazer, e de que a sua palavra continua sendo poderosa e ela vai se cumprir. Ele disse através de Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para fazê-la cumprir. Agora, quando você olha para uma geração como aquela que não creu, eles não viveram o cumprimento. Mas quem se posiciona em fé, verá o cumprimento. O que é que eu e você precisamos fazer? E daí que surgiram gigantes que não me falaram. Se Deus não falou, é porque não era tão importante. Essa deveria ser a forma simples de eu e você lidar com o processo. Mas ninguém disse antes tinha gigantes. Se Deus não falou, é porque não tinha importância. Se tivesse importância, Ele teria falado. Isso não tem importância, nós não vamos dar importância. Sabe, querido, em todas as áreas da vida, nós vamos lidar com gigantes dos quais não nos falaram. A maioria vai para o casamento, cheio de fantasia. Nós vamos nos amar profundamente. E vão. Se quiser, continue, vai ter que amar. O que ele não sabe é o que significa amar. É ter que lidar com diferenças. A maioria de nós vai para o ministério sem esperar ter problema. Mas quando você olha bem com calma a Bíblia, você vai descobrir que é impossível exercer um ministério sem contrariedade, sem provas. Quando eu vejo alguém recebendo a palavra de Deus, eu vou te levantar, vou te usar com a glória a Deus, aleluia. Eu penso, coitado. Se soubesse o que é que vem no pacote, talvez estaria dando glória mais baixo. Porque de alguma forma, enquanto Deus, até na hora que Deus está falando de problema, a gente nem presta atenção, porque na hora da empolgação, a gente enxerga só o que quer. Jesus disse, olha, o cara que vai construir uma torre tem que sentar antes e calcular quanto custa. Um rei que vai sair em guerra com outro, qualquer empreendimento você calcula antes. Jesus está dizendo, quer ser meu discípulo? Calcula quanto custa. Vai ter que renunciar a muita coisa. Vai enfrentar dificuldade, mas na hora da empolgação a gente nem presta atenção. Quando elas surgem, a gente sente como se Deus tivesse trollado a gente. Não falou nada desses gigantes. Deus olha e diz, não é bem nada, mas também não falou tudo. Deus vai dizer, isso também é verdade. Porque você não precisa saber tudo. Não antes de ter o coração cheio de inspiração. Quem está entendendo, diga amém. Quando eu e você entendemos essa dinâmica e esse processo, as coisas precisam ser diferentes. Sabe, o realismo dos problemas, jamais, eu não estou dizendo que a gente deve viver uma vida de fantasia sem lidar com realidades. A Bíblia diz que Abraão, e ele é chamado de o pai da fé. A Bíblia diz que Abraão não levou em conta o seu próprio corpo adormecido. Em outras palavras, ele diz, está aqui, constatei, descobri, mas diante da palavra de Deus, eu fico com o que ele disse e não com o que eu estou vendo. Agora, ele não fingiu que não tinha problema. Ele não deu ao problema a moral que muitos de nós damos. A fé, ela não ignora a existência de nenhum problema. Ela passa por cima deles, porque ela enxerga a materialização da promessa. Aí Deus está dizendo para Moisés, eu não tenho que discutir o quão difícil será o processo. Já te falei que o faraó vai dar um pouquinho de trabalho, mas isso é grande coisa para mim? Não. No final, vai dar tudo certo. Mas Deus não está dando, então é porque não chegou no final ainda, Moisés. É tudo que eu e você precisamos saber. Quando eu e você entendemos essa dinâmica, a vida não se torna, às vezes, tão pesada e nem tão desgastante. Eu descobri em muitas áreas da minha vida os gigantes que não me falaram. E às vezes até aquilo que Deus ainda tentou dar um toque, tá legal, valeu. Mas lá na frente, você diz, Senhor, não me deu detalhes. Eu fico imaginando Deus dizendo, se desse, você vazava. E eu quero que você chegue lá. Só para terminar, quem me dá mais 5 minutos aí? 5, 10, 15, 20, essa sempre funciona. Só mais um pouquinho. Em 2016, nós estávamos num lugar que já estava difícil para a igreja funcionar. Já tínhamos 4 cultos lotados no domingo, a coisa não parava de crescer e nós estávamos orando. E Deus nos dirigiu. E nós conseguimos, de uma forma milagrosa, alugar um barracão enorme, um antigo supermercado que tinha fechado. A gente venceu uma concorrência que era impossível, por um preço que era o menor de todos. Aquelas coisas que você fica olhando o desenho e diz, só Deus. Levantamos uma oferta
Dissemos, gente, não dá para entrar lá sem dar um tapa, uma reformada, que é pelo menos o básico do básico. Levantamos uma oferta, na época, estamos falando de 5 anos atrás, né, de 600 mil reais numa noite. E a gente diz, isso dá para entrar. E a gente está empolgado e começamos toda a mobilização. Eu não sei quanto tempo tinha passado, mas a gente já finalmente tinha assinado o contrato. E agora era oficial, a equipe começou a se organizar para a gente fazer a reforma. Um dia eu estou lá orando, agradecendo a Deus, e o Espírito Santo fala comigo. Se der um vento acima do normal, e aqui não deu ainda, ele diz, o telhado do barracão não aguenta. Eu falei, como é que é? Ele diz, é isso que você ouviu. Liguei para a pessoa que estava responsável por tudo aquilo. E falei, olha, você que está com toda a direção dos projetos arquitetônicos, para tudo o que estiver fazendo. Chama um perito na área, eu não sei se é um calculista, quem que é. E nós precisamos fazer uma perícia minuciosa no telhado. Eu lembro que a pessoa falou, pastor, nós não temos tempo nem dinheiro para isso. Falei, eu não estou pedindo. Para tudo, isso é a prioridade 0. Não se faz mais nada antes de fazer isso. Deu umas 2 semanas, essa pessoa me liga e diz assim, pastor, Deus falou com o senhor? Falei, por quê? Ela falou, palavras do perito. E é um dos melhores que nós temos no estado. Ele disse assim, se der um vento acima do normal, e é só porque não deu ainda, esse telhado está condenado e não aguenta. Eu pensei, já ouvi essa frase. Eu falei, quanto para arrumar essa lata velha? Ela falou, para arrumar o que temos, 270 mil reais. Era quase metade da oferta, só no telhado. Eu falei, você está de brincadeira, que só para arrumar isso é metade do nosso orçamento. Ela falou, eu falei, e para fazer um novo? Ela falou, sabia que o senhor ia perguntar isso, já sei. 400 mil, eram 2/3 da oferta. Eu falei, daqui a pouco a gente conversa. Desliguei o telefone, a semelhança de Moisés, fui lá para o quarto. Falei, Deus, por que é que o senhor não me falou desse telhado antes? Falei, não foi os arquitetos, não foi a equipe de construção que descobriu, eu estava orando, o senhor me avisou, mas por que é que o senhor falou agora, só agora que eu assinei o contrato e que estou descobrindo que a maior parte da oferta vai só no telhado e não dá para fazer mais nada? Por quê? O Espírito Santo me disse, se eu falasse antes, você não alugava. Você seria movido pela circunstância e não pelo propósito. Eu disse, tudo que você precisa saber é que eu dirigi você para lá. Tudo que você precisa saber é que eu estou no controle e te fiz descobrir antes. E aquele negócio encheu meu coração. E naquela hora eu fiz uma escolha. Você, Josué e Caleb, não aqueles 10 cabeção. Falei para Deus, então o negócio é o seguinte. Tu resolva o problema do telhado. Porque o problema é seu, não é meu. Falei, vou marcar uma reunião com a minha liderança na última terça-feira do mês. E é bom o senhor fazer alguma coisa lá. Até lá. Porque eu vou dizer para eles que foi você. Marquei a reunião. Na segunda-feira, um dia antes da terça, o irmão me liga e fala, pastor, podemos almoçar? Na época, segunda era meu dia mais sagrado, era o dia da família. A gente tinha culto o domingo inteiro, nosso dia de descanso era segunda, eu dizia para o povo, não morre na segunda, segunda é meu dia de família. Ele me liga e podemos almoçar? Eu falei, meu amigo, segunda-feira, você sabe o que isso significa? Ele falou, eu sei, pastor, nunca te pedi isso. Ele falou, importante. Falei, segura a onda. Falei, amor, fulano, tá? Ela falou, ele é um cara que não brinca com essas coisas, você está dizendo que é importante. Eu falei, sério, que você vai entregar fácil, ficar do lado dele? Eu ia usar você para ela. Ela falou, não, vamos almoçar com ele. Eu lembro que eu falei para ele, faça valer a pena. Aí sentamos para almoçar. Enquanto a gente começou a conversar, ele falou, pastor, te chamei para conversar por causa disso. E ele empurrou um cheque dobrado. Ele falou, eu entreguei isso ontem na igreja, mas Deus mandou entregar para você, porque ele disse que você sabe exatamente o que é isso. Eu não aguentei, peguei, abri a metade e olhei o valor, 400 mil reais. Eu lembro que eu olhei para ele, falei, não sabia que tu tinha dinheiro assim. E por causa da 400 tem que ter mais. Ele falou, não tenho. Ele falou, mas no dia que o senhor lançou o desafio para entrarmos num lugar novo, eu falei, Deus, quanto o senhor quer que eu dê? E naquele dia o Espírito Santo disse para mim, eu quero que você oferte 400 mil reais. Ele foi engolir seco. Nunca fiz um negócio desse na vida. Falei, se o senhor quer, tem que me dar os 400 primeiro. Mas ele falou, no dia eu peguei a ficha, vocês distribuíram, não entreguei.
Preenchi ela. E aí ele puxou e mostrou a ficha. Falou, meu filho um dia pegou, rasgou, colei com durex, porque para mim isso era um ato profético, era algo sério. E ele falou, e eu fiquei orando. Um dia apareceu uma causa, era a única que eu ganhei perto desse valor. Falou, pastor, não existia jurisprudência naquela área. Mas o Espírito Santo me disse, pega a causa. Ele falou, contra tudo e todos eu peguei. Ele falou, pastor, nosso escritório virou matéria de revista especializada no ramo, que nós abrimos jurisprudência numa área que não existia quando ganhamos a causa. Mas ele falou, desde o início eu sabia que Deus... Quando eu estou ouvindo isso, é só Deus fregando na cara. Desde o início eu já estava cuidando de tudo, e você também não sabia. Porque às vezes a gente não sabe do gigante, mas também não sabe das providências que ele já tomou. O que eu aprendi naquele dia? Se Deus não falou antes do telhado, é porque não era importante. E se ele falou depois, na hora que é importante, é que a gente não deve também dar mais importância do que reconhecer que ele está no controle. Quando Israel, meu primeiro filho, estava para nascer, o Espírito Santo falou comigo, ore e jejua. Você vai enfrentar uma grande batalha na hora do parto. A partir daquele momento, durante 6 dias, eu não botei nada na boca. Eu fiquei jejuando, orando, até ter um testemunho de vitória. Quando tive, esqueci o que Deus falou, porque na minha cabeça já está resolvido. Mas Deus não falou, ore e jejua para não ter. Ele diz, ore e jejua porque vai ter. Mas de alguma forma, quando me veio aquele testemunho de vitória no final do jejum, pensei, não vai ter mais problema. Mas teve. E nas palavras de um médico que não era crente, meu filho só está vivo por um milagre. Mas o milagre aconteceu. E quando eu comecei a querer me desesperar, o Espírito Santo disse, eu falei para você orar e jejuar. Mas eu falei que a despeito de você ter problema, você teria vitória. Por que é que você está olhando só para o problema? E naquele dia, naquela maternidade, o Espírito Santo me disse, você escolhe, ou fica sentado aí chorando, enterra seu filho, ou se levanta e faz algo a respeito. Sabe, eu não estou dizendo que toda circunstância sempre será favorável. Eu estou dizendo que, principalmente, quando eu e você temos uma palavra de Deus, nenhuma circunstância nos deveria demover de focar naquilo que Deus falou. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Eu sei que dá aquele psicológico que não está tão descontrolado. Por que é importante entender que Deus não dá moral para problema? Porque Amós 3,3 a Bíblia diz, como andarão 2 juntos, se não estiverem de acordo? Se você quer caminhar com Deus, você precisa entender a forma de Deus pensar, de ver e de agir, e se alinhar com Ele. De repente você entrou num casamento e descobriu no relacionamento os gigantes dos quais não te falaram. De repente você teve filhos e está tão feliz até os bichinhos começarem a crescer e te enfrentar. E você descobriu os gigantes dos quais não te falaram. De repente você estava naquela época do seu negócio onde o Brasil estava prosperando. E aí veio a crise. E você descobriu os gigantes dos quais não te falaram. Mas depois da crise parecia que estava melhorando de novo. E aí veio a pandemia. Gigantes dos quais não te falaram. Para onde a gente olhar, nós vamos descobrir isso. Você vai para o ministério, gigantes dos quais não te falaram. Mas o importante não é se tem gigante. O importante é aquilo que falaram. Se Deus disse, eu vou levar você para uma terra que mana leite e mel, é o que foi falado que conta. É o que foi prometido que precisa ser destacado. Eu queria estar aqui te dizendo que 2022 vai ser maravilhoso, mas não posso te falar isso. Não há nenhuma certeza ou garantia de que a pandemia que arrefeceu vai ficar do jeito que está, ou de que não vão surgir outros problemas. Mas diferente de uma mídia que fica dizendo, agora nós vamos sentir o baque econômico, agora nós não precisamos ficar procurando problemas. Gente, os problemas já aparecem sem a gente procurar. O que nós precisamos é olhar para aquilo que Deus tem falado que vai fazer na nossa vida. Se Ele prometeu que eu e você vamos prosperar, nós vamos. Se não for em 2022, nós vamos esperar, porque o que Ele falou vai acontecer. Se Deus disse que intervir na nossa casa, nós vamos crer nisso. E se não acontecer esse ano, nós vamos continuar crendo. Porque mesmo quando Ele disse, Ele não deu prazo, o que Ele disse no final vai acontecer do jeito que Ele falou. Quando a história do povo no Egito terminou, eles saíram
com todos aqueles tesouros, exatamente do jeito que Deus falou para Abraão, exatamente do jeito que Deus tinha dito para Moisés, porque no final, o que conta é aquilo que ele falou. Então, logo nesse início de ano, eu quero dizer para você que para que seja um ano de rompimento, o ano não precisa ser dos melhores. A Bíblia diz que Isaac, no tempo da fome, semeou e colheu 100 vezes mais. Nós não precisamos estar no melhor momento, como Isaac não estava. Nós precisamos estar com aquele que é o melhor, Deus. E deixar que o sobrenatural invada todas as áreas da nossa vida. Eu creio que nessa noite você pode sair daqui com uma intervenção de Deus, imediata. Mas se ela não vier de imediato, a semelhança de Moisés, você vai continuar enfrentando o faraó, até que ele se dobre, até que ele se curve, até que a circunstância mude. Quem está entendendo, diga amém. Gente, depois de 3 anos e meio sem chuva, o profeta Elias disse, eu ouço ruído de abundante chuva. Todo mundo está dizendo, maluco. Mas quem sabe que o Deus que promete, leve a sério o que prometeu, sabe que você pode se agarrar na palavra dele e que aquilo vai se materializar. Espírito Santo, eu tentei da melhor forma possível comunicar aquilo que o Senhor me direcionou, mas se o Senhor não vivificar essa palavra, nós podemos ter uma empolgação emocional momentânea e o fogo de palha apagar. Mas eu oro que o Senhor faça algo mais, que quando cada um dos meus irmãos e irmãs saírem desse lugar, que aquilo que o Senhor começou não só a falar, mas a fazer, continue. Mas nós oramos que as aves do céu, das quais o Senhor se referiu na parábola do semeador, não roubem a semente lançada no coração dos meus irmãos e irmãs, que ela seja guardada pelo Espírito Santo, que ela germine, que ela frutifique para a glória de Deus. Espírito Santo, o Senhor que é chamado nas Escrituras de o Espírito da fé, sopra sobre os nossos corações essa noite. Vivifica a medida de fé dos meus irmãos e irmãs. Eu oro em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus. Feliz ano novo, Deus abençoe vocês. Pastor Henrique pediu para eu fazer o que ele faria agora, então fique claro que é a parte dele, não eu atrasando mais. Antes de encerrar, eu quero fazer mais 2 perguntas. Talvez você veio aqui hoje e está dizendo, cara, eu queria ter essa fé. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que Romanos 12 diz que Deus repartiu uma medida de fé com cada um de nós. Ele não começa dando a fé inteira, mas a fé pode crescer. Uma das formas pelas quais a fé cresce é por meio da palavra. Você não foi chamado para estar aqui até quinta-feira só por falta de ter o que fazer, mas para que haja um investimento poderoso na sua fé. Dá para entender a diferença? A fé se fortalece pelo exercício. Há outras maneiras, eu não vou falar disso agora. Mas o que você precisa, antes de mais nada, é ter fé. E como ela começa? Em Hebreus, a Bíblia diz que Jesus é o autor e o consumador da fé. Ele inicia, nós cooperamos com ele, permitindo que ela cresça. Ele termina o processo. Você não vai poder viver essa vida de fé que nós vivemos sem que o autor da fé entre primeiro no seu coração. E se você não entregou sua vida a Jesus, nós não queremos terminar sem que você tome a decisão mais importante, não é do ano, é da sua vida. E que você possa entregar sua vida a Cristo. Talvez você esteja aí pensando, eu não consegui entender tudo o que falaram da Bíblia, mas eu sei que tem algo mexendo comigo. E você sabe que Deus está te chamando. Você sabe que o discurso de um homem não poderia fazer essa bagunça que está acontecendo aí dentro de você. Você sabe que isso é algo sobrenatural. E eu não quero que você deixe isso para depois. A Bíblia diz, se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. A gente tem a capacidade de dizer sim ou não. A gente tem a capacidade de ceder ou de resistir. Isso é uma escolha que você tem que fazer nesse momento. Pastor, eu posso deixar para depois, mas não deveria. Não só a Bíblia diz, se hoje ouvides a sua voz, mas um outro tempo diz, hoje é o dia aceitável. Hoje é o tempo da salvação, não é amanhã, é hoje. Se você ainda não entregou sua vida a Cristo, ou, em segundo lugar, se um dia você já caminhou com Ele, mas se distanciou, se afastou, se desviou, chame ou classifique isso como você quiser.
e você sabe que precisa de uma reconciliação, de um recomeço, eu quero estender esse convite para você também. E eu vou te fazer um convite em público, aqui na frente de todo mundo, mas não é para te expor. Por que faremos o convite? Primeiro, porque Jesus diz, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Mas ele diz, quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Então isso se resolve em público. É determinação do próprio Jesus. Mas é importante que você saiba que essa audiência não está te julgando. Na verdade, eles estão torcendo. Muitos já estão orando por você agora. Porque Jesus disse que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. E ele nos mandou orar que a vontade dele seja feita aqui na terra, do mesmo jeito que é feito no céu. Ou seja, ele quer que tenha festa aqui, do mesmo jeito tem festa lá. E nós fazemos festa quando alguém se decide. Então, você não está sendo julgado. Você está sendo celebrado na sua decisão. Então, entendido essas duas coisas, que tem que confessar em público, mas que você tem apoio. Eu quero fazer a pergunta, há alguém aqui hoje que ainda não entregou sua vida a Cristo, ou precisa de reconciliação, e gostaria de tomar essa decisão hoje? Você sabe que Deus está te chamando, e você não quer endurecer o coração, você quer entregar sua vida a Deus. Se sim, eu quero que você dê um sinal bem alto com a sua mão, onde você estiver. Alguém tomando essa decisão, glória a Deus. Há mais alguém? Ou que precisa de uma reconciliação? Se houver mais alguém que queira tomar essa decisão, o que precise da reconciliação, eu quero que você dê um sinal. Aliás, vou fazer mais do que isso. Glória a Jesus. Eu vou fazer mais do que isso. Tem muita gente que me diz, são mais de 30 anos pregando a palavra. Tem gente que diz, cara, eu queria levantar a mão, mas parece que ela pesava 1 tonelada. Tem gente que diz, pastor, eu queria sair do meu lugar de lá na frente, mas parece que meu pé estava parafusado, enraizado no chão. É importante que você saiba que é uma guerra no mundo espiritual. Mas na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu quebro toda a cadeia, toda a amarra espiritual. Eu declaro cada pessoa nesse lugar livre para atender o convite do Espírito Santo. Se você está tentando erguer a mão sem conseguir, seja algo que você interpretou vergonha ou só essa mão pesada, eu quero que você faça o teste agora. Há mais alguém? Você vai perceber se você realmente quer isso, que sua mão está livre. Levante sua mão. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu quero que cada um de vocês que levantou a sua mão sinalizando que você quer entregar a sua vida a Jesus ou voltar para Ele, sai do seu lugar bem rápido, vem aqui na frente, mais pertinho aqui de mim, aqui embaixo. Nós vamos orar juntos. Está transmitindo essa reunião? Está transmitindo? Você que está acompanhando pela internet, se quiser tomar essa decisão, eu quero que você comunique aí pelo chat. Alguém vai perceber nos comentários, vai oferecer ajuda e orar por você também. Há mais alguém? Eu queria que você checasse com o vizinho da direita e da esquerda. Mesmo que você conhecer ele, pergunta aí para ele. Fala, já entregou sua vida a Jesus? Está precisando de reconciliação? Mesmo se ele falar que não, dá um double check aí, uma segunda. Fala, você tem certeza? Fala para ele, se quiser, nós vamos junto lá na frente. E se você entender que está só precisando de um encorajamento, traz ele, só não arrasta. Mas ajuda ele. Glória a Deus.